Olá, queridos e queridas, como é que estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito especial, ou melhor, as histórias especiais, porque eu vou falar de fábulas muito antigas, muito conhecidas, acho que vocês se lembram ou vão relembrar agora. São as fábulas de Esopo. Olha lá. Fábulas são narrativas ficcionais, ou seja, de mentira, né? São curtas e carregam no final grandes lições, que são as lições de moral. Muitas vezes, os personagens principais são animais que assumem comportamentos humanos. Olha só, eles têm o objetivo de educar os ouvintes acerca dos mais variados temas. Então vamos falar um pouquinho do Esopo. O Esopo viveu entre 620 a.C. até 564 a.C. É decrescente, né? Perceberam? Nasceu em 620 e morreu em 564, porque vai do maior ao menor até o ano zero, onde nasce Jesus, e aí começa de novo a crescer a numeração. Interessante, né? O Esopo é escritor da Grécia Antiga, ele foi o responsável pela criação e divulgação do gênero literário fábula. Confira aqui comigo as 15 fábulas mais interessantes e mais famosas e vamos entender a moral de cada fábula. Vamos começar então com a cigarra e a formiga. Quem é que lembra dessa fábula? Aposto que vocês conhecem, mas vamos relembrar? A cigarra, lembra? Passou o verão cantando, enquanto a formiga trabalhava muito e juntava os seus grãozinhos o tempo todo. Quando chegou o inverno, a cigarra veio até a casa da formiga para pedir que a formiga lhe desse algo para comer, porque ela só cantou o verão todo. A formiga então perguntou assim: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", falou a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Não é? Moral, qual que é a moral dessa história? Alguém sabe me dizer? Pensem, olha só. Temos que nos esforçar agora para podermos colher os frutos do nosso trabalho mais tarde. Se não o fizermos, ficaremos dependentes da ajuda de outras pessoas. E mesmo assim, trabalhando, dando duro, a gente corre o risco de sempre precisar dos outros. Imagine se a gente não trabalhar. Por isso que é tão importante, desde cedo, a gente ter um planejamento. Antigamente, não sei, na minha época era assim, a gente não tinha esse planejamento de vida, planejamento de carreira, pensar na velhice, a gente não pensava. E é muito correto hoje em dia a gente criar os nossos filhos, né? Os nossos netos, enfim, os nossos descendentes com essa cabeça de que é agora que se planta para o futuro. Gostaram? Vamos para a próxima, olha lá. Estou aqui no meu computador, tá? A raposa e o corvo. Alguém lembra dessa? Um corvo roubou um queijo e com ele fugiu para o alto de uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou tomar posse do queijo para comer, quis roubar. Colocou-se ao pé da árvore e começou a louvar a beleza e a graça do corvo. Olha só, queria dar uma cantada nele para ver se ele largava aquele queijo, né? Aí a raposa começou a falar: "Com certeza és formoso, gentil, e nenhum pássaro poderá ser comparado a ti, desde que tu cantes." Olha que engraçado, a raposa queria que o corvo cantasse, o corvo estava com o queijo segurando no bico. O corvo ficou todo vaidoso ao escutar isso e querendo se mostrar, adivinha o que ele fez, gente? Abriu o bico para tentar cantar, fazendo o queijo cair. A raposa abocanhou
o queijo, e saiu correndo, ficando o corvo, além de faminto, ciente da sua ignorância e da sua vaidade que o levou a erro. Qual que é a moral da história? A vaidade cega. E nem todo mundo que nos elogia tem boas intenções. Às vezes a pessoa que te elogia muito, ela está vendo que teu ponto fraco é a vaidade. Não é? Devemos tomar cuidado com as pessoas bajuladoras e interesseiras, que é o que mais tem hoje em dia, né? Gostei. Gostaram? Vamos lá para a lebre e a tartaruga. Uma tartaruga e uma lebre discutiam sobre qual era a mais rápida. Vocês lembram dessa? Então marcaram um dia e um lugar e se separaram. Ora, a lebre, confiando em sua rapidez natural, não se apressou em correr. Se deitou no caminho e dormiu. Porque cada um foi para um canto para começar a corrida. Ela tirou uma soneca, falou, sou rápida. Mas a tartaruga sabia que era lenta. Não parou de correr mesmo após elas terem se separado para dar partida. E assim, correndo enquanto a lebre dormia, ela ultrapassou a lebre. O que aconteceu? Chegou na frente e ganhou essa corrida. Moral da história: persistência e esforço aumentam as nossas capacidades e a probabilidade de vencermos. Pelo contrário, se a gente for negligente, achando que já sabe tudo, com esse excesso de confiança, muitas vezes nos damos mal. É igual o meu diretor de teatro falava, ele perguntava assim se eu jogava no time dos bobos ou no time dos espertos. E eu falava que era no time dos bobos. Ele dizia, você tem razão, porque sempre tem alguém mais espertinho que a gente, é melhor ser bobo mesmo. E essa coisa de ser bobo é assim, é não deixar a criança interna da gente morrer. Parar com tanta maldade, com tanta segunda intenção, com tanto interesse, porque sempre tem alguém que vai querer dar rasteira nos interesseiros, né? E uma pessoa de bom coração pode até fazê-la de boba, mas no fim ela fica com a consciência tranquila, não fica? De que fez o melhor, não é? Agora vamos para a Raposa e as Uvas, essa é bem famosa, né? Quem é que lembra? Uma raposa, aproximando-se de uma parreira de uvas, viu que ela estava carregadinha de uvas maduras e suculentas e muito apetitosas. Imagina a cena. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até as uvas. Porém, como estivessem as uvas muito, mas muito altas, e fosse muito difícil subir, a raposa tentou e não conseguiu alcançar. Ela disse, essas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras. Não queria mesmo. E dito isso, se foi. Qual que é a moral dessa história? Por vezes, quando não conseguimos ter uma coisa, aquilo que a gente deseja, o que a gente faz? Desvaloriza essa coisa para não assumir que a gente falhou em conseguir. É aquele velho ditado, não sei se vocês conhecem, quem desdenha, quer comprar. Entendem? Não é muito bacana essas fábulas de Esopo? Esopo era realmente um menino de uma cabeça muito avançada. Olha lá, 6 séculos antes de Cristo ele nasceu, hein? 600 e pouco antes de Cristo, lembram? Vamos lá agora para o Cão e a Sombra. Olha só, essa eu não conhecia. Um cão levava na boca um pedaço de carne
quando, ao passar por um rio, viu no fundo da água a sombra da carne que ele carregava, que parecia maior, por causa do reflexo. O que ele fez? Ele soltou a que ele levava nos dentes para tentar pegar aquele pedaço que o cão via na água. O que aconteceu? O rio, em toda a sua sabedoria, que sempre corre, levou para a correnteza a verdadeira carne que o cão soltou querendo a sombra. O que aconteceu com o cão? Ficou sem nada. Nem com a carne que ele viu que era sombra, nem com a carne que estava na boca dele que ele largou, porque ficou iludido, né? Moral da história: a ganância pode ser a nossa perdição. Se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório, que parece melhor, a gente fica sem nada. Pode ser que fique sem nada. É aquele velho ditado que eu lembrei agora: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? É a segurança de ter algo. Se bem que tem gente que diz que prefere deixar os pássaros todos voando e não ter nada na mão. Aí a gente já está falando de desapego, né? Pessoas que são tão desapegadas que preferem não segurar nada na mão e deixar tudo voar e correr atrás e nunca pegar, brincar. Aí é muito desapego, né, gente? Que seria o ideal o ser humano ter, né? Desapego das coisas materiais. Como é difícil exercitar isso, não é? A rã e o touro. Conhecem essa? Olha só. Andava um grande touro passeando ao longe da água. Ao longo, né? Tava lá a água, ele estava do lado da água, uma grande água, um grande rio, estava lá passeando. A rã, vendo o touro tão grande, ficou com inveja. Começou a comer e ficar inchada. E perguntava às outras, assim, para as outras rãzinhas: eu já tô grande, eu quero ficar grande igual esse touro. Aí as amiguinhas da rã disseram: claro que você não tá grande que nem o touro. Aí torna a rã segunda vez e põe mais força. Começa a se encher de ar. Se encher de ar para inchar mais. E desenganada do muito que lhe faltava para ficar igual o touro, pela terceira vez comeu, tomou água, respirou, inchou tanto que acabou arrebentando. Com aquela cobiça de ser tão grande. Queria se comparar ao touro que estava ali andando ao longo das águas, onde estavam as outras rãzinhas. Moral da história: o fato de competirmos e nos compararmos aos outros, em vez de nos aceitarmos como somos, sempre acaba nos prejudicando. Quantos exemplos a gente tem hoje em dia? Pessoas que não estão contentes com o que são e querem imitar os outros. E acabam perdendo a sua própria personalidade, às vezes até a sua própria beleza física. Eu estava até vendo outro dia que o Brasil é o segundo país que mais faz plásticas no mundo, depois dos Estados Unidos. Primeiro os Estados Unidos, depois o Brasil. As pessoas às vezes querem se parecer ou muito jovens ou parecidas com algum ídolo que elas tenham, né? Alguma celebridade, alguém famoso, e acaba até perdendo as características naturais, virando até uma coisa muito esquisita. Ou então acaba só falando frases dos outros, mas não pensa por si só. Não é isso? Então a gente tem que primeiro que se conhecer e se aceitar e se melhorar. É claro que é legal ter referências, pegar as pessoas como exemplo, mas não a ponto de imitá-las. Para que imitar se a gente pode criar? Não é mesmo? Olha que interessante. Aqui tem uma outra fábula: o burro carregando sal.
Um burro atravessava um rio carregando sal. Como escorregasse e caísse na água, toda hora ele estava patinando naquele lodo da água, o sal se derreteu e ficou tudo mais leve. Feliz com isso, quando ele passava de novo perto do rio, carregando esponjas, numa outra vez que ele foi fazer esse trajeto, ele falou assim: se eu cair de novo, eu vou ficar mais leve outra vez, que nem quando eu caí da outra vez carregando sal. Só que lembre, ele estava carregando esponjas. Ele escorregou de propósito. Mas aconteceu que as esponjas fazem o que com a água? Não se dissolvem como o sal, ficam muito mais pesadas porque absorvem água. Ele não pôde mais se levantar. O que aconteceu com o burro? Morreu afogado. Moral da história: aqueles que se acham espertos e inventam formas de tirar vantagem de uma situação acabam virando vítima dos próprios truques. Ele achou que sal e esponja eram a mesma coisa. O sal na água some, a esponja absorve e pesa. Não é à toa que ele é chamado de burro, né? O cão e a máscara. Estão gostando, gente? Procurando um osso para roer, encontrou o cão uma máscara. Era formosíssima e de cores tão belas quanto animadas. O cão começou a farejar e, reconhecendo o que era, se desviou. A cabeça é realmente bonita, mas não tem miolos, porque era uma máscara. Moral da história: assim como a máscara, muitas pessoas têm beleza, mas parecem vazias por dentro, não têm substância. Será que é daí que vem aquela frase: por fora bela viola, por dentro pão bolorento? É verdade, tem gente que é linda esteticamente, mas se acaba enjoando, porque ela não tem conteúdo, ela não tem vida interior, não tem cultura, não tem empatia, simpatia. Tem pessoas que não são tão bonitas por fora, mas se tornam bonitas pelo que elas são, não é? Quantas pessoas vocês podem falar que são assim? É claro que o ideal é ser bonito por dentro e por fora, aí já é uma perfeição, né? Olha lá, o galo e a pérola. Também não conhecia essa. Um galo que ciscava no terreiro para encontrar alimento, fossem migalhas ou bichinhos para comer, acabou encontrando uma pérola preciosa. Após observar sua beleza por um instante, ele disse: ó, linda e preciosa pedra, que reluz, seja com o sol, seja com a lua, ainda que esteja num lugar sujo. Se te encontrasse um humano, fosse ele um construtor de joias, uma dama que gostasse de enfeites, ou mesmo um mercenário, te recolherias com muita alegria. Mas a mim, de nada prestas, pois que é mais importante uma migalha, um verme ou um grão que sirvam para o meu sustento. Dito isso, a deixou e seguiu para buscar um alimento para comer. Moral da história: o valor das coisas é subjetivo, depende muito de que serviu uma pérola para um galo. Serviria melhor, como ele disse, a uma dama, não é? A um ser humano, construtor de joias, ou mesmo a um ladrão, um mercenário. Porque aquilo que para alguns é importante, valioso, para outros pode ser completamente inútil. Tem coisas que têm valor só para a gente, né? Não é para todos. Muito interessante. O corvo e o jarro. Um corvo que estava sucumbindo de sede viu lá do alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Quando o alcançou, descobriu para sua tristeza que o jarro continha tão pouca água em seu interior que era impossível retirá-la de dentro. Ainda assim, ele tentou de
tudo para alcançar a água que estava dentro do jarro, mas como o seu bico era curto demais, todo o seu esforço foi em vão. Por último, ele pegou tantas pedras quanto podia carregar e uma a uma colocou-as dentro da jarra. Ao fazer isso, logo o nível da água começou a ficar ao alcance de seu bico e desse modo ele salvou sua vida. Inteligente, hein? Entenderam? Moral da história: quando estamos em situações de sufoco, precisamos usar a imaginação e encontrar um jeito de resolver o problema. Ele foi carregando o jarro de pedrinhas e o nível da água subiu, porque as pedras ocupam o espaço da água e a água vai subindo. Sensacional, né? O leão e o rato. Estando o leão dormindo, alguns ratos brincavam em torno dele. Em dado momento, pularam em cima, acordando-o. O leão pegou um deles com a intenção de matá-lo, mas como o rato pedia insistentemente, me solta, ele acabou soltando o rato. Passado pouco tempo, o leão caiu em uma rede que os caçadores haviam armado, ficando preso apesar de suas forças. O rato, que havia sido solto por ele, soube do que aconteceu. Foi até lá, até a armadilha, e com muito empenho começou a roer as cordas que prendiam esse grande leão. E aí ele rompeu essa armadilha. O leão ficou livre depois de muito esforço do rato. Olha só que recompensa que ele teve por ter soltado aquele ratinho. Hoje, o ratinho que o salvou. Moral da história: ninguém deve ser subestimado e todos os atos de gentileza são importantes e acabam voltando para quem fez a gentileza. A galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que todo dia, sem falta, botava um ovo de ouro. Pensou que maravilha? No entanto, motivados pela ganância, e supondo que dentro dela deveria haver uma grande quantidade de ouro, eles resolveram sacrificar o animal para pegar tudo de uma vez só. Então, para surpresa dos dois, viram que a ave em nada era diferente das outras galinhas que eles já tinham matado. Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma só vez, acabaram por perder o ganho diário que tinham. E estava assegurado, né? Em vez de ficar com um ovinho por dia, mataram a galinha para pegar o ouro que tinha dentro e não tinha ouro nenhum. Moral da história: a insensatez e a ganância podem colocar tudo a perder, e como podem, né? E a gente pode fazer essa relação de tudo que a gente está falando aqui com fatos da vida. É só a gente refletir que a gente consegue relacionar com coisas que a gente viu, não é? O vento norte e o sol, essa é outra. O vento norte e o sol estavam discutindo quem era mais forte, quando um viajante chegou envolvido em um manto quente. Eles concordaram que aquele que conseguisse fazer com que o viajante tirasse essa sua capa deveria ser considerado mais forte. Tá. Então o vento norte soprou o mais forte que pôde. Mas quanto mais ele soprava, o viajante mais dobrava o manto em volta. E finalmente o vento norte desistiu. Quanto mais ele soprava, mais o viajante se envolvia naquele manto quente que tinha trazido. Então o que o sol fez? Deixa comigo. Começou a brilhar. Brilhar calorosamente, o viajante então tirou a capa. E assim o vento norte foi obrigado a confessar que o sol era mais forte. Moral da história: a simpatia é um sinal de força. Não é com agressividade que conseguimos persuadir uma outra pessoa. Por exemplo, o vento foi agressivo, ele ventou, e o viajante se envolveu cada vez mais com o manto, não foi? O manto não voou com o vento, pelo contrário, o viajante agarrou o manto, porque ele sentiu a agressividade. O viajante se defendeu. Quando o sol brilhou, é a coisa mais linda o sol brilhando.
Ele foi sentindo o sol penetrar na pele, sentiu o calor e foi tirando o manto, porque o sol não foi agressivo e o vento foi. Então nem sempre a agressividade é o melhor caminho. Muito bom. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro chegou e também começou a beber. Olha lá, um lobo em cima e o cordeiro mais abaixo no rio. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arregalando os dentes, disse para o cordeiro: como ousas turvar a água onde bebemos? Aí o cordeirinho respondeu: eu estou abaixo de onde você está bebendo. Eu não poderia sujar a tua água. Aí o lobo ficou com muita raiva e começou a falar: por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. O cordeiro falou: creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido e por isso eu não tenho culpa. E o lobo falou: tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. E o cordeiro: isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Moral: quem está disposto a usar a força física e machucar o outro não responde a nenhum tipo de lógica ou argumentação. Ou seja, o cordeirinho disse para ele que ele não tinha culpa de nada, que ele estava abaixo no rio, não poderia poluir a água, não é? Olha só, que ele tinha nascido há poucos meses, que ele não tinha dentes e mesmo assim o lobo foi lá e toque-te. É a força bruta imperando, porque ele não teve argumento para dialogar com o cordeiro. Quantas pessoas não são assim agressivas e nem te escutam, já vão partindo para a ignorância. Já viram gente assim? Tá cheio. O pastor mentiroso e o lobo. É a última, tá? Vamos lá? Era uma vez um jovem pastor que costumava levar o seu rebanho de ovelhas para a serra para pastar. Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Muito sozinho. Então pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou: lobo, lobo! Os camponeses acharam que ele tinha sido atacado por um lobo e correram atrás dele para ajudar. Só que quando viram, não era nada disso, ele só estava querendo atenção. O pessoal não gostou não dessa brincadeira. Mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor, sabe, por algum tempo. O rapaz ficou feliz e repetiu várias vezes isso. Ele estava: lobo, lobo. As pessoas ficavam com medo, achando que ele estava sendo atacado. Ele não estava, ele só queria atenção. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta, sabe, de verdade, e atacou o menino e o rebanho, tudo. O pastorzinho pediu ajuda, gritando ainda mais alto: lobo, lobo! Só que como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, eles pensaram que era mais uma brincadeira que ele fazia para não ficar sozinho e não foram ajudar. O lobo fez a festa, pôde encher a barriga à vontade porque ninguém o impediu. Ele comeu todo o rebanho, todas as ovelhas do pastorzinho. O pastorzinho conseguiu fugir. Quando chegou na aldeia, ele se queixou amargamente. Mas um homem mais velho e sábio da aldeia falou assim para ele: na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Tá vendo? Ele mentiu tanto que na hora que ele precisou de ajuda, ninguém ajudou. Moral da história: se a gente mentir, nós nos tornamos pessoas que não são dignas de confiança. E os outros param de acreditar em nós, mesmo quando falamos a verdade. Essas fábulas têm que ser estudadas na escola, vocês não acham? Quem sabe assim a gente forme pessoas melhores. Queridos, se vocês gostaram, e gostam das minhas histórias, das minhas conversas, podem mandar recado para mim através da Daiane, da Cristina, presidente aí do Lar dos Idosos. Podem mandar
desenhos, cartinhas, que eu aceito, eu vou ficar muito feliz. Quero saber de vocês se vocês realmente estão gostando, tá bom? Meu nome é Rosane, eu faço pedagogia, que é o estudo da educação, na faculdade aqui de São Francisco do Sul, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, que é o nome de um grande artista, é UniAselv, também conhecida como UniAselv, aqui no centro de São Francisco do Sul, na Barão do Rio Branco. E não sei se eu falei para vocês, já torno a repetir, essas histórias fazem parte do projeto Contação de Histórias que eu escolhi, porque eu ganhei bolsa de estudos pelo governo de Santa Catarina e eu tinha que pagar de alguma forma essa bolsa de estudos que eu ganhei para fazer a faculdade, e eu escolhi o Lar dos Idosos porque meu carinho e meu respeito por vocês é muito grande. Muito obrigada e até a próxima.